que você foi vereador por alguns mandatos? Então, em 1988 foi a primeira vez que eu fui candidato. Fui candidato a prefeito aqui, né? No municipal. Bernardino. Certo. Fui candidato a prefeito e a gente já trouxe assim, umas propostas na época inovadoras, né? Era quase que revolucionário isso. A gente propunha aqui, em 1988, era um menino de 27 anos e a gente já propunha que fosse feito um distrito industrial em Bernardino. Certo, entendi. Começou a nascer a ideia aí de distrito industrial. Isso há quase 40 anos atrás. Quer dizer que essa ideia existe desde 1980 bolinha lá, essa ideia já está sendo discutida. Eu acho que foi o embrião das ideias, sabe? Eu acho que a grande contribuição minha aqui, né, do PT, foi da gente colocar algumas ideias para serem discutidas e foram aprimoradas e foram sendo colocadas no município, né? Muita política implantada em Bernardino, eu acho que a gente foi trazendo os embriões, né? Entendi. Mas assim, para vereador, você foi alguns mandatos aqui, isso que eu estava perguntando para você. Foi o primeiro que você comentou agora? Eu fui candidato a prefeito em 88, isso, fui eleito agora. Né? Aí em 92 eu fui candidato a vereador, eu fui eleito. Foi eleito. Aí eu fui eleito vereador, já fui eleito, de cara fui eleito o presidente da Câmara também. E depois eu fui eleito mais 2 vezes. Eu tive 3 mandatos de vereador. Como vereador. E nesses 3 mandatos? Não, eu fui 2 vezes, né? Fui vereador, depois fui reeleito. Aí na outra eu fui candidato a prefeito, não fui eleito. Né? Depois eu fui, agora em 2016 eu fui candidato a vereador e fui eleito vereador também. Em 2004, né, eu fui candidato a vice-prefeito com o Moacir, né? Eu fui vice-prefeito de 2005 a 2008. Nesse período que você foi vereador, esses períodos que você passou, qual foram as questões que você mais batalhou? Você lembra, consegue recordar alguma coisa? Então, uma das coisas, assim, as políticas do município, eu costumo dizer isso, né? Elas não têm um único autor, você entendeu? Certo. Política, ela é assim, vão lançando as ideias e vai crescendo, outros vão assumindo e vai realizando. Entendi. Por exemplo, a gente lançou essa ideia do distrito industrial, isso em 88. Foi crescendo a ideia. Em 1998, quer dizer, 10 anos depois, o João Eudes era o prefeito, ele comprou aquele terreno certo, lá do lado do Gouveia ali, que a destinação era um distrito industrial. Infelizmente, depois não teve continuidade nas administrações posteriores, está lá o terreno quase 30 anos parado e não deu continuidade. Entendi. É uma política que eu acredito, eu acho que a gente tem que fazer. O município tem que fazer isso. Né? Aí teve outras iniciativas, assim, eu sempre trabalhei muito no sentido de estar buscando recursos para o município, junto aos deputados, com quem a gente tem... É a função, né? Batalhar sobre isso daí. Com quem a gente tem contato, junto ao governo, né? Então, Bernardino foi muito beneficiado com essas políticas. Assim, os nossos deputados do PT ajudaram muito Bernardino. Os governos do PT também, governo Lula, governo Dilma, também beneficiaram o Bernardino com muitas políticas. Você teve como vice-prefeito, né? Tive. De 2005 a 2008. Nesse período, quem que era? Você falou que era o Moacir, é isso, né? Era o Moacir Benetti, prefeito. Aí nesse período você deixou de ser vice-prefeito, é isso? Não, eu continuo. Assim, você não deixa de ser. O vice-prefeito, na verdade, ele é um cargo de expectativa. Você só assume se o prefeito for afastado. Estou aprendendo também aqui, pode falar aí. Essa é a minha pergunta para eu aprender junto. Ah, tá. Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fui eleito vice-prefeito, certo, mas eu ocupava na prefeitura o cargo de chefe de gabinete. Certo. Só que ao mesmo tempo eu dava aula. Entendi. Então, eu podia acumular os 2 cargos. Eu era chefe de gabinete durante o dia e estava dando aula durante a noite. Entendi. Né? Só que, assim, para você acumular, você tem que ter autorização, né, do jurídico do Estado.
E aí 2005 e 2006 eles disseram que era legal o meu acúmulo, que eu podia fazer as duas coisas. Aí 2007 eles negaram o parecer, disseram que eu não podia acumular os dois cargos, que eu tinha que fazer opção por um ou por outro. Uma coisa ou outra. Ou eu ficava como chefe de gabinete ou eu ia dar aula, né? Só que o salário de chefe de gabinete na época era metade do meu salário de professor. Quer dizer, o professor já não ganha bem. Agora você imagina, o salário do chefe de gabinete era... Então com as duas eu ainda me mantinha. Aí eu tive que fazer opção. Ou eu ficava com uma só, né? Ou eu tinha que optar por uma das duas. Aí, assim, a minha subsistência sempre foi do meu salário de professor, entendeu? Aí eu continuei dando aula e me afastei de chefe de gabinete. Agora, como vice-prefeito, eu continuava vice-prefeito até 2008. Entendi. 2007, 2008 ainda era vice-prefeito. E nesse período, a relação entre você e o prefeito que foi eleito atual, era uma boa relação que vocês tinham? Minha com o Moacir? Isso. Sempre foi. Eu nunca tive relação política ruim com ninguém, você entendeu? Sempre fui tratado por todos os prefeitos de Bernardino com muito respeito, sempre fui respeitado por todos eles. Entendi. Né? Nunca deixei de criticar aquilo que eu acho que tenha a ser criticado, você entendeu? Dos outros prefeitos, mas sempre mantive uma boa relação, converso com todos eles. A gente é adversário político, você entendeu? Mas nenhum é meu inimigo. Fala, assim, Bernardino não tem nenhum inimigo, mesmo, né, o pessoal fala, é petista, com todos os vereadores, alguns até que a gente era oposição, todos se tornaram meus amigos, eu tenho uma boa relação com todos eles. Certo.